Então, hoje eu vou conversar com a Cristina Yamazaki. Antes de tudo, eu quero te agradecer, Cris, por ter topado essa conversa. A gente, na verdade, está gravando pela segunda vez, porque a gente acabou de cair, né? Mas agora vai dar certo, e se não der certo, a gente volta de novo, a gente insiste. Então, queria te agradecer e que você, então, contasse um pouco para a gente começar, assim, né, da tua formação e da tua trajetória como profissional do texto, como pesquisadora também, por favor. Oi, muito obrigada, Zé, pelo convite e por poder. Bom, não estou falando com vocês, né? Mas de alguma forma poder manter um diálogo depois, se vocês quiserem procurar, escrever, o Zé tem meu contato, pode ser também. Eu fiz um curso de graduação como o do Zé na ECA, de editoração, mas antes, eu saí em 97, acho que ele estava entrando. E desde essa época eu sempre fiz estágio e trabalhei em editoras em São Paulo. Passei por editoras didáticas um pouquinho, editora didática, mas depois eu acabei ficando mais em editoras não didáticas, né? Apesar de o didático ser o maior mercado lá, eu trabalhei em outro tipo de empresa e com outro tipo de texto também. E eu me descobri, assim, eu adoro, é uma coisa que hoje, até hoje eu faço, de preparar textos, editar textos e revisar, né? Foi uma coisa que começou lá naquela época. Teve um certo momento, depois de alguns poucos anos, que eu fiquei muito intrigada com o que estava por trás, o que acontece e o que a gente precisa para fazer um trabalho de preparação de texto, de edição. Então, era uma curiosidade, uma reflexão também. E aí eu conheci o trabalho, né, de doutorado da professora Maria Otília Bocchini, que era a nossa professora da ECA, da graduação, né? E ela, no doutorado, ela pesquisou como fundamentar, né, uma formação de redatores que trabalhem com textos que sejam acessíveis, fáceis de serem lidos e compreendidos, né? E que isso para ela era uma questão fundamental. Então ela foi atrás de uma fundamentação, e isso, quando eu olhei aquilo e descobri com ela, eu falei, nossa, isso acho que tem tudo a ver com o trabalho de edição de texto, né? Com um certo tipo de trabalho de edição de texto que seja também voltado, que tenha essa preocupação com a legibilidade, com a clareza, né? Com esses textos não literários, né? Informativos. Então eu me interessei em fazer um mestrado, fiz com a Maria Otília mesmo, usando essa base dela teórica e também um pouco de coisas da sociolinguística. Eu tinha começado um curso de letras, então, e aí trabalhando com texto de literatura, né, eu achei que dava para aliar também muito das discussões da sociolinguística, porque em literatura a gente trabalha com, bom, registros variados, mas muito diálogo, por exemplo, e aí não é só uma questão de eu vou aplicar a norma padrão, eu sei aqui, eu vou corrigir tais coisas, não é uma questão mais de correção, né? E a gente, acho que o Zé também, no nosso curso de graduação, apesar de ter disciplinas de revisão, de tudo isso, a gente não teve uma formação teórica, né? A gente aprendia fazendo, era isso, não tinha muito onde fundamentar, eu acho que ainda não sei, eu sinto que não tinha essa reflexão sobre o trabalho, né? Eu acho que isso foi acontecendo depois. Hoje em dia já eu acho que tem, né? No curso de vocês, no curso da ECA também, eu acho que agora já tem, né? Mas eu acho que a gente foi bem essa transição da geração que era só prática, né? A gente aprendeu fazendo, ninguém falava muito, não tinha muito o que ler, era só manual, no máximo era elementos de bibliologia, construção do livro e gramática, sei lá, não tinha o que ler, né? Então, eu fiquei muito intrigada com isso. E eu tive um privilégio de passar por lugares que tinha ótimos, profissionais muito bons de texto. E aí eu me dei conta que a formação acontecia nesses momentos do trabalho, perguntando, né, trocando. Ainda era um tempo que a gente trabalhava muito né, junto ali nas mesas. Então você tinha uma dúvida, perguntava para o outro, porque
como a gente já sabe, e vocês também, às vezes muitas das nossas dúvidas não estão nos livros, né? Não estão nas gramáticas, não estão nos dicionários, não estão nas obras de referência. Então, era essa troca. E aí, então, assim, eu acho que tem isso que juntou tudo, e a minha questão era como formar, né? Um editor de texto, o que pode ajudar nisso. Eu estou usando muito, eu falo muito em edição de texto, não sei se é um termo que vocês usam, Zé. Se vocês usam mais preparação, revisão. Isso é uma das coisas que eu queria que você comentasse, porque um texto seu que circula muito é um texto em que você discute, né, essas diferenças, essas fronteiras entre o que seria a edição de texto, o que é a preparação, o que é a revisão. Se você quiser comentar um pouco Eu vou dessa questão. falar, é tudo fora de ordem, tá? Eu vou me apresentando assim, falando, mas eu acho que faz parte mesmo. Então, eu também acho que quem trabalha na área, depois de um tempo, a gente percebe que cada um fala que revisão é uma coisa, a preparação, então, é um universo que para cada editor é de um jeito, né? E quando um freela é contratado, então, coitado, ele fica perdido, porque se ele não perguntar o que se espera ali, de fato, para cada empresa é uma coisa. E preparação, acho que é um termo bem específico de editora de livro, né? Então, para quem trabalha em agência de comunicação, agência de publicidade, outros tipos de empresas, instituições, enfim, ONGs, instituições variadas que têm publicações também, ninguém usa esse termo. Né? Às vezes um ou outro já ouviu copydesk, o termo em inglês, talvez as pessoas mais velhas, não sei. Então, teve um momento que eu trabalhei numa empresa de comunicação, uma agência de comunicação com jornalista. E aí, para eles foi um universo. Nossa, existe esse trabalho, né? Assim, como assim? E eu percebi que eles adoraram saber que existe. E percebiam que tinha um trabalho importante no texto, né? E aí, acho que também foi isso. É na prática que eu fui me dando conta, nossa, tem isso nos termos, que é uma confusão, uma certa confusão que também é conveniente, né? Que eu acabo falando um pouco disso. E tem um outro artigo, nossa, até já esqueci, né? Marcos, esqueci. Tem um outro bem mais antigo que fala dessa confusão dos É um nomes. artigo de 88, né? É bem antigo. Porque tem assim, quem trabalha também na área, quem já começou, tem uma certa tabela editorial de valores, né? Mas é isso, se para uma preparação, hoje em dia, né? Nós estamos em agosto de 2020, uma editora paga R$ 5 por lauda para uma preparação, tem editora que paga 10, 11. E o que é essa preparação de 10, 11? O que é a preparação de 4, né? Ou a revisão também. Então, tem isso tudo que eu acho que é, assim, não acho que é exatamente má fé, não é isso, mas tem uma falta de profissionalização, talvez. E uma falta de formação, inclusive. E que eu entendo que para as editoras, já fiz essa pergunta também, que por que muitas editoras reclamam e falam, falta freela bom, falta preparador bom, é difícil achar tradutor bom. Então, por que vocês não formam, né? E aí a questão, ainda a gente vai formar um freela, não é um funcionário, é um freela que vai trabalhar para vários lugares, né? Vai prestar serviço para várias pessoas. E muitos dos freelas têm um outro lado também. Eles fazem isso por um tempo. Então, é como se fosse assim, eu faço preparação agora porque eu não tenho emprego, não consegui uma outra coisa que eu queria. É uma passagem para muita gente. Então, são poucas as pessoas que ficam nisso e realmente conseguem até sobreviver, né? Só de freela, de preparação, de tradução, de revisão. A gente Esses vê. problemas que você está apontando também tem a ver com o fato de que a gente está num mercado de trabalho muito pouco regulamentado, a gente não tem um sindicato, né? A gente não tem uma organização coletiva, digamos assim, que garanta, né, esses E, direitos. exatamente. Eu nem sei se a perspectiva é melhorar isso, né? Porque com toda a precarização de trabalho, acho que vai ser assim. Espero que não seja assim. Mas que tende a ficar, né? E de todo mundo ir trabalhar mesmo como freela, como prestador de serviço, que é o que acontece há muitos anos na nossa área, né? Então, tem essa coisa dos nomes, tem isso, tem uma bastante confusão, bastante indefinição, né?
mesmo entre as editoras. Então, para algumas, tem editora já, eu percebo que o preparador não se preocupa em formatar o arquivo, tirar espaço duplo, não sei o quê, porque alguém já fez isso antes. É legal, então. É difícil, né? Mas já tem uma editora fazendo isso. E é bem legal, porque é uma percepção de o preparador tem muitas tarefas diferentes. E tem um caminhão passando aqui, então. Ali tá. E aí, o foco dele, da atenção, não tem como estar para tudo, né? Ele não vai dar conta. Então, e vocês já sabem disso, porque tem várias etapas de leitura de um mesmo texto, porque escapa, inevitavelmente escapa. O preparador, o foco dele é um trabalho mais, depende do material, né? Mas mais de estrutura, mais de mexer no texto, fazer umas sugestões, fazer umas checagens. O revisor não tem esse viés, assim, ele é outra coisa. Para dar esse exemplo, o meu plano de fundo é um arquivo de preparação, né? E típico arquivo de preparação do Word, em que você tem que realmente meter a mão no texto para poder ficar bom. Exatamente. E que na revisão, se um revisor faz isso, coitado, vão matar ele, porque não vai ser prático depois para o diagramador arrumar isso. Então gera problemas no processo. Então saber o processo, saber inclusive dessas falhas de definição pode ser muito bom para quem está na área, porque você antecipa. Eu acho que é legal para quem tem uma formação e uma ideia do processo todo, porque você recebe uma preparação, você antecipa e fala, olha, quem vai liberar depois, o que vai acontecer, quem é o público, saber de tudo isso e poder perguntar é muito importante, né? Eu vejo que até hoje... Quem está dialogando nesse processo, né? Porque você revisar uma tese, por exemplo, é muito diferente de revisar ou preparar um livro numa editora, porque aí os diálogos são outros, né? Você tem um diagramador envolvido, você tem um editor, você provavelmente tem um monte de gente ali nesse processo, né? Às vezes tem tradutor, às vezes tem outras pessoas, outros profissionais que ajudam na edição. Realmente, eu vejo que hoje em dia, por exemplo, eu estou fazendo preparação de novo. E mesmo assim, chega muito material que fala, nossa, eu tenho que perguntar um monte de coisa, porque as pessoas que estão dentro das editoras não têm tempo, nem... É um monte de livro ao mesmo tempo, né? Elas nem se debruçaram, às vezes a gente está trabalhando num livro e se dá conta, nossa, mas isso aqui fala que vai ter áudios no fim do livro, vocês sabiam disso? Não, a gente não sabia, sabe, assim... Olha, ou um livro de literatura, né? É o segundo, terceiro livro do autor que está sendo publicado. Então, como que foi trabalhado um certo vocabulário tal? E o preparador não recebeu aquilo. Mas se eu não desconfio que tem alguma coisa ali, pode passar batido, né? Ou seja, então, o preparador ele tem um pouco essa função de cuidar para que o material tenha uma certa integridade, né? Sim, sim, e não, assim, o problema é, ele não sei se ele tem responsabilidade, ele pode fazer isso, não deveria ser responsabilidade dele, porque ele não está ganhando por isso, né? Essa é uma questão que eu acho que é aí que pega a questão do pagamento, porque a preparação é uma etapa muito trabalhosa e, em geral, ela não é bem remunerada, né? Então é isso, as tabelas podem variar de muito, muito mesmo, e hoje em dia eu percebo que tem isso, assim como tradução. Nem estou falando de tradução, tradução também. Tradução é muito mais trabalhosa, né? Também eu acho que deve ter gente que paga menos de 20, a gente paga mais de 40. Isso é editora de livro, né? Porque empresas, as tabelas para empresas são muito diferentes. Mesmo eu, quando eu faço um trabalho para um lugar que não é editora de livro, eu cobro mais, porque pela minha experiência, eu já sei que não tem um editor, não tem um produtor de editorial, não tem ninguém que sabe do processo. Então, às vezes você deixa dúvidas na preparação assim, eles não sabem nem quem vai resolver, né? Às vezes você tem que falar com alguém que redigiu, com alguém que pesquisou, com o autor. Então, também é isso, entender que esses processos, eles não são iguais em todo tipo de material, né? Que cada material demanda um tipo específico de trabalho no texto, né? E as pessoas que encomendam é isso, ela às vezes não, sei lá, acontece muito produtor de arte, de exposição, em galerias menores. Porque pinacotecas, museus grandes até já tem uma pessoa que lida mais com publicação, mas as outras galerias não têm. Quem entra em contato com alguém de texto é um produtor da exposição, ele não tem a menor ideia.
Ele não sabe o que é isso. Imagina, ele tem um trabalhão de montar a exposição. E aí ele encomenda aquilo, ele não quer saber de ver marca, de ver dúvida. E aí a gente também, às vezes, tem que saber lidar com isso. Não é saber lidar, tem que saber lidar, né? Mas se topar um trabalho desse, tá suscetível a esse tipo de coisa. E eu acho que tem que ser mais caro, né? Aham. Então, se as pessoas perguntam, se alguém perguntar, mas por que que uma preparação de um livro custa 11 e uma preparação de um catálogo de uma exposição pequena vai custar, em vez de 11 a Laura, vai custar 30? Porque tem esse trabalho por trás, né? Isso a gente aprende, infelizmente, também apanhando, assim, né? Sofrendo as consequências. Você fala, nossa, um negócio que geralmente, que com livro você prepara, manda e acabou. E esses outros não, eles voltam e ficam com você. O trabalho com publicidade em geral é assim também, né? E é muito difícil para quem trabalha nas agências ou como freela para as agências estabelecer um limite de até que ponto isso é meu trabalho, né? Porque tem essa coisa do texto ser revisado, aí vai para alguém aprovar, volta para o revisor porque teve alguma mexida. Em algum momento você já não está mais sendo remunerado por esse trabalho, você está fazendo de graça, né? Ah, então isso acontece quando, às vezes, alguém entra em contato comigo, ainda acontece. Então, uma revista ou alguém assim, que às vezes não é, para mim não é agência de publicidade, é agência de comunicação com alguma peça menor, e a pessoa pergunta, ah, você faz revisão? Aí eu já faço uma conversa, que às vezes demora. O que que Vamos você precisa? conversar primeiro o que você está chamando de revisão, né? Exatamente. E aí, se você explica, e a pessoa está com tempo também, que tem um processo que é melhor você primeiro trabalhar no Word, nem que seja uma coisa curtinha, uma peça de comunicação pequenininha. Trabalha no Word e tal, depois tem que ter outra revisão mesmo no PDF diagramado, mas que isso são coisas diferentes. Muitas vezes as pessoas topam. Assim, a revista Cult, acho que eu posso falar que é um caso, assim, há um ano mais ou menos que eu estou trabalhando nela, com a Bárbara, que também é da editoração, Bárbara Prince. Uhum. A pessoa, a Daisy ligou, falou, ah, eu preciso de revisão. Aí eu conversei com ela e falei, vamos fazer preparação no Word? E depois a gente faz uma revisão no PDF, no fechamento da revista, porque jornalista está acostumado com outro processo, né? Assim, um revisor na hora do fechamento. E aí o processo, sabe o que eu senti? Que ela ficou super, assim, ela adorou. Ela falou, nossa, é muito menos trabalhoso, dá menos erro. Ela ficou super contente. E eu falei, então, não é, você não está nem contente, não é com a gente com o trabalho, você está contente, é com o processo. A gente organizou o processo, né? E é Não um é o problema, conhecimento ah, vou dar um histórico, né? antíbara. É um jeito como historicamente o mercado editorial é o jeito como a gente inventou para trabalhar com isso, né? Quer dizer, em algum momento não era arquivo, isso é uma coisa mais recente. Mas mesmo antes do computador existir, existia uma fase chamada preparação, que era feita em papel, mas que tinha esse princípio, né? De ser uma coisa prévia à diagramação, para evitar retrabalho, né? Isso. E as pessoas esquecem, né? Elas diagramam e tal. Ai, nem sei se a gente está fugindo do tema principal, agora que eu lembrei que o nosso tema Ah, principal eu é acho esse. que Bom, tudo é válido. A gente também discute muito as questões do mercado. Eu acho que discutir essas indefinições é importante, porque Belo Horizonte é um mercado muito menor do que o de São Paulo, né? E é um mercado, em certa medida, menos profissionalizado nesse sentido. Então, muitas vezes, o trabalho dos revisores e dos preparadores tem esse desafio, né? De, afinal, o que a gente está chamando de revisão? O que é preparação, como é que a gente remunera, como é que a gente recebe, o que se exige de cada um dos profissionais. Se em São Paulo isso é uma questão ainda, né? Imagine em outros mercados onde não existe tanta tradição, né, editorial. é verdade. Ó, uma coisa que eu acho que podia ser um trabalho, de repente, na graduação, que a Otília brincava, a gente precisa fazer um manual. Quando alguém liga encomendando uma revisão, a gente já entrega um manual pronto. O que você precisa saber antes de encomendar uma revisão? E aí explicar alguma coisa, porque sempre dá um trabalho. É isso, de falar, olha, acho que não é revisão, vamos fazer de outro jeito, né? E olha, o que está envolvido? Você fala, ah, é caro pagar tanto por uma revisão. Vocês estão encomendando, não é exatamente uma revisão, né? O que vocês estão encomendando é outra coisa, ó, não tem ninguém cuidando do negócio, ó, não sei o quê, vai e volta.
você comentou, então, desses trabalhos publicitários, vão e voltam. Quando, eu acho que eu nem falei, né, da Todo Tipo ainda. Então, por 10 anos, eu e o Lívio, que também fez editoração na ECA, fez um mestrado e um doutorado com Outilha, a gente teve uma empresa de prestação de serviços. E a gente trabalhou para, nossa, empresas dos mais diversos tipos mesmo, assim, muitas editoras, claro, didáticas principalmente, porque tem projetos maiores que ajudavam a gente a se sustentar como empresa. E a gente falava que os trabalhos, sei lá, de COSAC, de infantil, era assim, era o nosso hobby. A gente fazia para não ficar só com trabalho chato, né? Mas o que dava dinheiro para a gente, e não tem como, o que sustentava a gente como empresa, eram os didáticos. Porque a gente tinha uma equipe de umas 10 pessoas ali dentro, né? Sempre. E aí, nossa, agora eu até esqueci porque a gente estava falando disso. Ah, foi ali que eu aprendi, e aí às vezes apareciam uns trabalhos de galeria, até, sabe aquele mapinha do metrô de São Paulo? Que é super complexo, então até aquilo, ó, ajuda a gente a revisar isso. Enfim, materiais os mais diversos. E aí, uma coisa que talvez, para um mercado como o de Belo Horizonte, o cliente, e eu fui entendendo isso também, o cliente, ele precisa do negócio resolvido. Ele não quer entender, às vezes, o processo exatamente, nem nada. Ele quer o negócio resolvido. E às vezes ele paga mais por isso. Então, às vezes é melhor ter uma conversa, entender o que é, prever que vai ter trabalho, vai ter retrabalho, vai ter coisa voltando, e que às vezes precisa chamar um amigo para fazer junto, um outro revisor, que é melhor que tenha duas, três pessoas vendo junto. E já dá um pacote de valor, sabe? Em vez de ficar batendo e falar, olha, o meu trabalho de revisão vai até aqui. Resolve para ele. Porque o cliente é isso, ele quer resolvido, ele não sabe, não tem a menor ideia de como resolver. E às vezes ajuda a gente. E aí é isso, a gente se torna não só um revisor, né? Não só um preparador. E aí, voltando lá à questão dos termos, o editor de texto, eu acho que ele tem essa noção do processo. Então, para mim, editor de texto é duas coisas. É essa pessoa que tem que coordena e que acompanha esse processo, que às vezes vai da preparação à revisão, mas também pode ser especificamente uma etapa do texto, que é mais comum em didáticos, né? Que talvez o Zé tenha visto. As outras editoras não costumam, que eu saiba, encomendar a edição, mas editora didática sim, porque tem um trabalho de estrutura, de mexer, às vezes de redigir coisas, né, de complementar exercício, tem um trabalho de reescrita ali junto. Então, costuma se chamar de edição. É bem maior do que um trabalho de preparação. Então, para mim, a edição tem essas duas coisas. A gente deu uma volta, né, para eu falar disso. São duas acepções, né? Uma como o processo como um todo, né? Uma concepção global do processo, e outra que pode ser desse cara dessa pessoa que pega o texto, a primeira pessoa, né? Que pega o texto no fim das contas, porque a edição, no caso do livro didático, ela tem que acontecer antes de tudo, né? Antes da preparação, antes da revisão. Isso. Então, acho que é isso tudo. Para responder uma coisa é muito. A gente tem que dar uma volta, né? Deixa eu ver se eu falei da trajetória. É isso, acho que esses 10 anos de todo tipo foi muito bom para entender isso. Um monte de material diferente, com demandas muito diferentes, prazos também, né? A gente fez uma opção que foi muito legal, a gente adorou, que era quase uma escola para gente, para mim, para o Livro e para as pessoas que passaram. Eram vários estudantes, tinha muito estagiário, né? Algumas pessoas mais velhas, mas vários estagiários e que ficaram lá com a gente depois anos, né? E tem uma pessoa lindinha que fez editoração também, a Orlinda, que é da minha idade, assim, ela entrou com a gente em 2008 e ficou até o fim, né? Então, isso foi muito legal, gente que saiu e voltou também. E a gente fez essa opção de ter equipe interna, que era caro para a gente, né? Assim, não é uma coisa barata ter equipamento, ter espaço. Muitos eram estagiários, mas assim, tinha contrato de estágio, né? E manter isso, mesmo quando não tem tanto trabalho, foi um custo para a gente, né? Mas a gente acreditava que essa era a melhor forma para a gente não perder o controle do processo. Porque a gente já era terceirizado. E aí, se a gente repassa para alguém fora, a gente não tem mais o acompanhamento tão de perto.
E mesmo com pessoas inexperientes, e isso, gente de primeiro ano de faculdade, da editoração, tudo, a gente tinha como formar ali. Por isso que a gente chamava de uma certa escola. Então foi muito legal mesmo, porque daí a gente aprendia, eles aprendiam com a gente também aprendeu muito. Eu e o Lívio não viemos de editoras didáticas. Então, uma editora que foi super legal foi a Scipione, foi a primeira a encomendar livro didático, uma coleção didática. E eles tiveram paciência de fazer a formação. Eles foram lá, uma equipe, e explicaram para a gente qual era o jeito que eles precisavam que a gente fizesse. Porque também edição para cada editora, às vezes, é de um jeito, né? Edição de didático. O trabalho do freelancer, de quem presta serviço nessa área, tem esse desafio também, né? Como você presta serviço para muitas empresas diferentes, mesmo que sejam só editoras, né? Cada uma tem um jeito de trabalhar, cada uma tem um manual diferente, né? De padronização, de normalização das coisas. Então, às vezes você tem que ligar uma chavinha, né? Na cabeça para transitar entre as diferentes demandas, digamos assim, né? Tenho pensado muito que o nosso trabalho, e assim, então tem essas coisas que o Zé está falando, as diferenças entre as empresas, até entre os livros também, né? Pode acontecer. E tem uma outra que por mais que não seja só normas gramaticais, tudo, a gente também precisa saber de algumas coisas mínimas, vai consultar. E às vezes a resposta não está lá, né? Às vezes não tem resposta, ou cada um dá uma resposta. Então eu me sinto até hoje ainda assim como a gente não tem um chão firme, sabe? Sabe a imagem, não sei se você já viu do Deleuze, quando ele fala do surf, e é isso, o surfista, ele tem que achar uma coisa, no movimento, ele acha um plano, sabe? E é isso, é como se a gente estivesse o tempo todo numa areia movediça, é assim que eu me sinto ainda. Porque você olha no dicionário, ele olha no outro, você olha na gramática, cada uma tá de um jeito, e você tem que decidir de algum jeito. Com a sua experiência, com o que você já leu, com o que... Pode falar. Eu acho essa imagem bem bonita, porque ela faz um contraponto com esse estereótipo que existe em torno do profissional de revisão, né? Que é o cara bitolado, que decorou a gramática, que sabe tudo de língua portuguesa, como se isso fosse um código fechado, né? E na verdade ele é uma coisa muito aberta. E o nosso trabalho nada mais é do que avaliar as múltiplas possibilidades da língua, né? Isso, essa imagem de fato, que, então ele é bom em português, ele vai ser um bom revisor, né? E não é. Eu lembro muito é o Paulo Werneck, ele foi da Companhia das Letras, hoje ele está na 451, né? Ele falava, o bom revisor é aquela pessoa que você vai numa festa e ele tá lá arrumando, sabe, os canapés, tá tudo arrumadinho, é aquele. Esse é o bom revisor, porque o revisor, eu posso falar que eu posso até fazer a revisão, mas eu não sou uma boa revisora. Para eu ser uma boa revisora, eu tenho que fazer um esforço maior, e eu sei disso. Porque tem uma minúcia diferente do preparador. Eu prefiro fazer preparação, né? E são perfis muito diferentes. Sim. E é legal também vocês, como alunos, saberem disso, né? E de repente se identificar. Não é que eu não posso fazer um se eu sou melhor no outro, mas saber que tem um esforço e um processo diferente, né? Então, no mestrado eu toco um pouquinho naquela coisa da leitura metacognitiva, né? Então, se eu sei que a nossa leitura tende não, ela sempre vai pulando as letras, né? E a gente faz uma leitura gestáltica, a gente vai dando saltos, o revisor não pode fazer isso. E eu faço muito, assim, eu leio o que não está escrito. E para eu fazer revisão, eu tenho que me forçar, mais do que a maioria, talvez, a ler devagarzinho, a voltar por, né? Então, Fazer uma a leitura gente mais identifica. gráfica, né? Isso, a gente identificar também nós mesmos, então eu tenho perfil mais para isso, para aquilo, é legal, né? E aí o Por do isso que é legal também canapé, passar por todas essas fases, né? Assim, experimentar um pouquinho de cada uma. E no fim das contas, muitos de nós vamos trabalhar no decorrer da vida com todas essas coisas, né? Uma hora ou outra a gente acaba, assim, a gente se especializa, às vezes, né? Tem gente que trabalha só com didático, tem gente que trabalha só com literatura, mas vez ou outra a gente sai. Também com e, preparação e revisão, acho que é parecido, né? A gente tem profissionais que têm um perfil mais da preparação, outros que são mais da revisão, mas acontece de uma vez ou outra a gente dá um pulinho no outro, né? Assim. isso, é bem difícil ficar só em um. Eu priorizo preparação, é isso, quando algumas pessoas pedem revisão, eu já explico como é, daí às vezes eu indico já um revisor, ou às vezes eu
já tem algumas pessoas que eu conheço, né? Então eu faço umas parcerias e tal. Aham. Acho que é isso. Voltando. Bom, nessa trajetória toda, teve um trabalho que, nossa, faz tempo que eu tô meio longe dele, mas que eu, a Otília e o Lívio, mais pessoas também, a Maria Helena Ortiz, que foi professora da ECA, antes de eu estudar lá, e o Zé também, a Moema, também Cavalcante, que era uma designer. Então, a gente juntou um grupo, o Yuri Brancoli, que também foi da editoração há mais tempo. A gente juntou um grupo interessado numa proposta de linguagem simples. Em inglês é plain language. Nós todos vínhamos do mercado assim, da área da editoração, da edição de livros e tal. A Otília com essa pesquisa bem voltada à redação, né? Então, em 2000 e não lembro mais, tipo 2010, 2011, a Outilha já tinha, né, feito vários trabalhos desde a década de 90 nessa perspectiva de, vamos produzir cartilha falando de orçamento participativo, vamos produzir cartilha falando de moradia, né, para a Prefeitura de São Paulo, pensando bem no público leitor. E aí eu acho que tem um trabalho de edição muito grande. É diferente desses encomendados pelas editoras, quer dizer, tem coisas que podem se cruzar, mas é um pouco, porque é uma intervenção muito grande, né? E às vezes a gente tem um trabalho também de acompanhar e redigir, inclusive, as coisas, né? Então, teve em inglês, bem conhecido, chama Plain Language. Vocês vão tocar nisso em algum momento, em outras disciplinas, em outras aulas, né? Sim, nessa mesma disciplina eu dedico uma aula inteira a falar dos princípios do texto acessível e tudo mais. Ah, é legal. Então, hoje em dia, em inglês tem bastante coisa já, né? Mais do que quando a gente até olhou isso. No Brasil não tinha muita coisa ainda sistematizada nem nada, então a gente tentou montar uma espécie de grupo em defesa de uma linguagem, a gente chamou de linguagem simples, chamava Descomplica Brasil, o site não está mais no ar, a gente perdeu por uma questão técnica, assim, de provedor e tal, mas a gente tinha feito um site bem legal com exemplos, e a nossa intenção era também atuar profissionalmente com isso, então prestar serviços, né, claro, e muito voltada também para governos, para fundações, para institutos, também pode ser para empresas. Lá fora tem muitas empresas já prestando esse serviço, né? Então, para a área privada mesmo, para o mercado privado, não só governos, né? Mas acho que não sei se vocês vão chegar a ver. É lei em alguns países, nos Estados Unidos, aí tem vários, Austrália, Holanda, tem vários países que, por lei, alguns documentos oficiais, eles têm que estar nesse tipo de linguagem, né? Sabia. Não? Então, Obama em 2010, por exemplo, mas tem desde o Nixon nos Estados Unidos, já tem uma, sabe, no inglês já tem mesmo uma discussão maior disso. E em 2010 virou lei nos Estados Unidos, não sei como está agora, né? Em outros países também tem isso. Então, vários documentos eles têm que estar obrigatoriamente numa linguagem que tecnicamente eles sabem avaliar se está em plain language ou não, que seja acessível e fácil, porque isso tem um monte de consequência, né? Desde um formulário que uma pessoa, a gente conhece aqui os dados de letramento no Brasil, né? Depois, talvez seja bom vocês olharem também. Agora eu também não tenho certeza se teve mais pesquisa. Mas se a nossa população no Brasil tem uma porcentagem tão alta de analfabetos funcionais, o que será que eles conseguem entender de vários documentos que caem na nossa mão? A gente mesmo, para ler um contrato, a gente nem tem paciência. Se a gente não consegue entender, né, bula, rótulo de alimento, isso tem um monte de coisa, né? Então, o que acontece com a grande maioria da população? Né? E a gente, como editor, talvez seja bom ter essa noção, se vai trabalhar, talvez então vocês em Belo Horizonte trabalhem mesmo com esse material que não é só livro. E aí, que é legal ter essa visão. Quem está lendo? Vamos pensar quem é o brasileiro nesse aspecto do letramento, né? E o que eles entendem? Então, um formulário bem redigido, bem claro, palavras fáceis, concretas, acho que outras coisas que vocês devem ver no curso, ele significa que as pessoas vão ter menos dúvidas, então vão recorrer menos a um atendimento, sei lá, um saque da empresa, eles vão preencher mais rápido, né?
Então, tem um retorno também, isso é legal no pessoal de língua inglesa, que eles relacionam a plain language com dinheiro. Então, assim, se você aplica, porque isso para convencer as empresas é bom, né? Assim, é importante. Não é simplesmente, então eu estou preocupado para as empresas, né? Assim, pode não ser só isso. Estou preocupado que todo mundo entenda. Isso vai gerar um retorno financeiro para mim. Vai ter menos gente ligando para o meu saque, vai ter mais gente preenchendo o formulário corretamente, então vai ter menos funcionário envolvido no negócio. Então eles conseguem fazer várias relações dessas, sabe? Que é interessante também, né? E no Brasil a gente tentou, então, esse movimento que acabou se desmanchando pelo contexto político. Aí eu também mudei de cidade, hoje em dia eu estou em Botucatu, no interior de São Paulo. O Lívio está com a Todo Tipo aberta, mas só ele sozinho, com alguns poucos freelas, fazendo outro tipo de trabalho, e a Otília foi para a Itália. Então a gente perdeu, né, o fôlego e tal, não era uma coisa fácil, a gente fez um certo investimento de tempo, de pesquisa, a gente chegou aí para uma conferência da Plain. Se vocês puderem pesquisar, tem três, acho que continuam, três instituições assim maiores em língua inglesa, que é a Plain mesmo, que chama Plain, é canadense. Tem um congresso, acho que bianual, eu fui num desses no Canadá. Tem uma outra que é Center for Plain Language, alguma coisa dos Estados Unidos. E tem a Clarity, que é voltada especificamente para a linguagem jurídica. E ela tem uma publicação impressa. A gente também mandou um artigo na época. A gente fez um histórico do que a Otília, principalmente, né, e outras pessoas ligadas a ela tinham feito em relação a Plain Language, design da informação. Aí a gente começou a aliar o design da informação também, que Plain Language pode ser vista não só pelo aspecto do texto, né, mas ajuda muito a parte visual, os gráficos, os desenhos, toda a parte também é bem importante, né, ela está clara visualmente. Então, a gente fez um histórico disso, mandou como artigo, isso faz tempo também já para Clarity. Mas hoje, agora como o Zé falou que a gente ia tocar nesse assunto, eu fiz uma pesquisa e tem uma brasileira, Helena Fischer, no Rio de Janeiro, que está voltando, e tem várias coisas dela no YouTube, né? Eu vi, ela chama de linguagem clara, e ela criou uma empresa nessa área. Ela tem cursos também, né? Eu vi que ela tem. Tem uma portuguesa que a gente fez contato na época, muito legal, tem um TED Talk dela, da Sandra Fischer Martins, de uma empresa de Portugal. Ela é muito ligada a Clarity, por exemplo, e eu acho que as outras também, mas ela era bem, acho que da diretoria, tal, da Clarity. É uma pessoa importante que também levou isso para Portugal. Eu não sei exatamente como está a empresa hoje. Quando a gente conversou com ela, é um tipo de serviço muito vulnerável mesmo, né? Assim, ela também trabalhava para governos, para banco, então eu não sei. Eu queria que você comentasse um pouco. Você falou que esse tipo de serviço é vulnerável. Eu não sei se é a isso que você se refere, mas no meu percurso de formação, né, eu fui aluno da Otília também, e no meu percurso profissional, sempre que a questão da linguagem acessível ou da linguagem simples se colocava, eu via que existia muita resistência de outros profissionais, né? Mesmo pessoas da área, jornalistas, editores, né, professores. Tem muita gente. Esse assunto é muito cercado de estereótipos, né? Um deles é de que a gente não pode. Bom, acho que podemos começar pelo mais fácil de combater, porque você já tocou nesse assunto, que é assim: todo mundo entende, né? Todo mundo sabe o que é essa palavra, essa concepção de um todo mundo que é muito restrito, porque a gente está pensando nos nossos círculos, né, acadêmicos, de pessoas que tiveram mais escolarização e exige, né, esse olhar que é de pensar que esse todo mundo é muito mais amplo do que esse mundinho que eu conheço, né? É isso mesmo. Tem não, por isso que é bom, talvez, fazer uma pesquisa maior do que o que de fato caracteriza uma linguagem simples, clara, essa plain language. O que já tem também dessas relações com, inclusive esses argumentos que podem funcionar, né? Olha, o que significa a gente fazer um formulário assim assado? Já tem dados que comprovam, né? Isso pode ajudar, isso é legal também. Isso que você falou realmente tem uma coisa já que eu acho que tem que ficar bem clara. Quando a gente fala de linguagem simples, nós não estamos falando de literatura, né?
texto ficcional, não é nada disso. A Outilha delimita bem para textos informativos, né? Textos que são importantes e fundamentais para a vida de um cidadão. Então, isso já ajuda um pouco, né? Mas aí tem vários desses argumentos, é isso, né? Todo mundo entende, fica pouco criativa, fica pobre, né? E aí eu acho que talvez a sociolinguística possa ajudar muito, eu acho que aí tem alguns cruzamentos, né, que são interessantes, da gente estudar mais e poder argumentar mesmo, e a gente também entender, porque às vezes até nós mesmos, como editores ou redatores, tal, a gente ainda também tem dúvidas, né? Até que ponto vai, né? Então, para a gente sentir essa segurança, e aí a partir do momento que você começa a ver resultado em trabalhos, às vezes, de outras pessoas falaram, nossa, isso melhorou muito, né? Tem um artista plástico que faz muito tempo também. Ele era um material explicando as obras, as instalações dele, né? E aí ele chegou, alguém indicou, não sei, ele chegou até mim em algum momento, e era um monte de texto falando de obras de arte, né? Só que não era para uma galeria, eram instalações que iam para a rua, e ele queria que as pessoas que vissem na rua entendessem aqui. E aí eu fiz uma espécie de preparação, nem foi muito mais do que isso. Aí eu mandei de volta, ele falou, nossa, ficou muito melhor, agora a minha namorada, que, olha, ainda ele explicou assim, minha namorada, olha, é advogada, ou seja, uma pessoa que, né, estudou, que tem uma compreensão boa de leitura, de texto, ela conseguiu entender, ela não entendia, né? Eu achei Legal. tão engraçado isso, porque daí, a partir disso, ele mandava tudo, assim, post de Facebook, ele mandava tudo para a gente ler, né? E isso é legal também, de ter esse retorno. Você vê uma pessoa, nem acho que aquilo era plain language, né? Eu acho que estava até longe de plain language. Mas as pessoas percebem o resultado, sabe? Jornalista, eu vi muito em relatórios, sei lá, relatórios de Unicef, coisas assim. Elas percebem, mesmo jornalista escrevendo, né? São pessoas que escrevem bem e tal, mas não tem essa visão do editor. Talvez o nosso diferencial seja esse foco no público. O jornalista também devia ter, claro, mas a gente está muito acostumado a trabalhar e tirar uma coisa do lugar e mexer naquilo, realmente pensando sempre onde vai, para quem é, como vai ser usado. E acho que isso é muito importante para um texto simples, né? Interessante E, isso que você está falando, porque eu penso que muito do preconceito que existe em torno do texto simples tem a ver com o tipo de atividade que a gente exerce, por exemplo, na universidade, né? Você falou do texto jurídico, por exemplo, acho que o texto médico é um outro exemplo. Nesse percurso de formação desses profissionais, em algum momento eles entenderam que escrever difícil era uma virtude, né? Era um jeito de demonstrar inteligência, de demonstrar conhecimento, de ser respeitado pelos pares, né? E de alguma maneira isso se reproduz também. E eu faço meia-culpa, né? Como professor e como pesquisador, a gente se vê às vezes escrevendo coisas e se dando conta de que está escrevendo difícil, de que pouca gente vai ter acesso. Então é um pouco nadar contra a corrente, né? Desse automático, né, em que a gente se coloca por conta disso. não é assim, eu acho que, bom, o jurídico e o pessoal da área médica, burocratês, né, eles todos, é uma forma de se fechar ali, né, assim, intencionalmente ou não, enfim, tem várias É um questões, né, elitismo que está entranhado, digamos assim, né? e que para as pessoas que não fazem parte ainda desse universo, para elas se sentirem parte e para elas serem aceitas, elas acabam tendo que fazer isso, né? Ah, Então, é isso também. Às vezes a gente corrige texto de aluno, não é? Ou já viu pessoas falam, mas elas se espelham naquilo. É um ideal, né? Assim, para eu entrar naquele grupo, eu tenho que escrever daquele jeito. Então, ah. é difícil quebrar mesmo. Aí tem a ver com os preconceitos linguísticos, né? E agora, você falando do seu caso, a gente escrevendo um texto, claro que a linguagem simples, talvez um artigo acadêmico não seja o caso exatamente de aplicar tudo aquilo, né? Porque é um gênero específico ali, e ele às vezes depende, né? Se você quer que circule mais um certo grupo, não, mas ele acaba circulando num público restrito mesmo, né?
Então é diferente. Agora a gente vai falar de um. As bulas de remédio andaram mudando, né, nos últimos anos. Elas já têm um Eu esquema de queria comentar pergunta. com você essa história das bulas, porque me parece um exemplo sensacional. Assim, eu me lembro de criança ou adolescente nunca entender as bulas, e hoje elas são muito mais legíveis, né? Elas têm uma parte que é para o público em geral e uma parte que é para o médico, né? E se ela já tem perguntas, né? Eu não sei, faz um tempo já que tá assim. Ela tem perguntas e respostas com essas coisas básicas que a gente precisa saber de cara, né? Da dose, o que acontece se eu tomar demais, tem os efeitos colaterais, ele já tem isso. Então, talvez com o tempo, em algumas áreas, a gente consiga mexer, né? Eu andei vendo que teve uma conferência sobre, eles chamaram acho que de comunicação clara, em Brasília no ano passado. Então, vira e mexe tem, já teve movimento jurídico no Brasil, de grupos de juízes tentando, só que acho que também não foi para frente. Não é uma coisa fácil. O mundo jurídico eu acho que é bem difícil, né? Acho que esse é que é a clarity. Tem uma coisa da terminologia também, né? Que é assim, aquela sensação que as pessoas nessas áreas têm de que ela só consegue escrever ou expressar uma certa ideia se ela usar aquela expressão em latim, aquela frase gigantesca. Parece que se não for daquele jeito, a pessoa não sabe dizer, né? É. Mas aí, então, se for entre eles, uma coisa. Agora, se for um negócio que a gente, como cidadão, precisa saber, não podia estar daquele jeito, né? Ah, Desde aquela frase besta que de elevador que tem, né? Assim, eu acho que tem gente que não entende muito o que está escrito. Ali tem um. Verifique se antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra no andar, se encontra nesse andar. Assim. Dá para escrever aquilo de outro jeito, aham. né? E aí eu lembrei falando das bulas, a gente fala, a linguagem simples não tem a ver só com você reestruturar a frase e tal, mas isso de falar, olha, vamos por títulos, perguntas. Tem um trabalho que a gente fez para o MINC, do plano de cultura. Então, assim, tem uma pessoa no instituto, na época que estava trabalhando para o MINC, falou, a gente queria explicar o Plano Nacional de Cultura de uma forma clara. Aí eu, Otílio e o Lívio pegamos cada item em linguagem jurídica e que não podia mexer, né? Então a gente deixou aquilo como título, meta 1, fazer isso numa linguagem jurídica. A gente traduziu depois, a gente chamou de tradução mesmo, em 2 linhas o que era aquilo e depois começou a fazer pergunta, o que essa meta, qual é o objetivo? Em que ponto ela está? E o que falta fazer? E a gente estruturou tudo isso dessa forma. E aí teve ilustração e tal. Então foi super legal, né? Então tem formas de fazer. Mantém o que eles acham que precisa manter, né? E depois traduz de um outro jeito, com imagem, com perguntas e tal. E no fim do material tinha a legislação toda. Porque tem que Ou ter, né? seja, essa ideia do texto claro ou do texto simples também implica uma sensibilidade com relação a esses elementos que não necessariamente já estão no texto que a gente pega para editar, por exemplo, né? São intertítulos, legendas, elementos desse tipo que às vezes a gente tem que acrescentar ao texto, né? Sim, sim. A Outilha fez muito trabalho, são bem antigos, então tem uma estética vinda da década de 80, não sei se você já viu, com quadrinhos e tal, porque você tem que traduzir para uma linguagem que atinja aquele público, às vezes é um quadrinho, às vezes é transformar a informação numa história em quadrinho, né? Então, isso também faz parte desse processo editorial. Eu acho que o Lívio andava, acho que ele ainda está envolvido, com umas pesquisas numa área que eles já tem bastante coisa que chama Information Design, design da informação. Então, eu acho que daí ali está bem próximo a Plain Language, porque eles trabalham com essa informação toda que é visual. Aí vai muito nos infográficos também, e também vai desde tipografia, né, que fica mais legível ou não, mas eles estão aliados, não dá para trabalhar só um e outro. Né? Aham. E isso tem muito a ver com as pesquisas que se fazem na área de processamento linguístico, de processamento cognitivo, né? De É, assim, entender afinal como é que uma pessoa recebe essa informação. Porque eu, com 36 anos, tendo formação acadêmica, etc. e tal, processo aquela informação de um certo jeito. A pessoa que tem ensino fundamental ou foi até o ensino médio, ela vai processar aquela informação de outro jeito. E o meu público é ele, não eu, né?
Isso. Eu acho que tem tido mais discussão ultimamente para a gente olhar para o nosso entorno, né? Não sei, eu sinto que tem tido isso. Então, de fato, é isso. Quem está lendo, qual é o vocabulário apropriado? Eu não sou esse público, então vou perguntar para alguém que é. Até lembrei uma coisa que não tem a ver com plain language, mas um livro era do James Baldwin. Então, falando de personagens negros e tal, numa certa época. Qual é o vocabulário que eu uso para descrever o cabelo, a pele, para eles se tratarem? Eu não sei, né? Eu tenho que perguntar para alguém que entenda que saiba mesmo, né? Então, isso é importante. Isso nem é da plain language, né, que eu tô falando. É um esforço difícil de fazer, né? De olhar para o outro e de se descentrar de alguma maneira, assim, né? De pensar que a minha experiência não é a única possível, de que existem outros vocabulários, outros jeitos de entender os textos, outros jeitos de ler, e que não necessariamente eles são inferiores, né? Porque eu Não. acho que, do ponto de vista acadêmico, essa não proficiência em leitura, por exemplo, tende a ser vista como algo a ser superado, né? E claro, a gente adoraria que o público brasileiro fosse mais proficiente em leitura. Eu acho que é uma coisa que a gente deve, né, para o nosso país. Mas, dada a realidade que é de muitas pessoas pouco alfabetizadas, com pouca proficiência em leitura, essa é a realidade que a gente tem que atuar, né? Não, isso é claro, seria maravilhoso que a gente não tivesse esses nossos índices de letramento, né? Mas isso vai demorar. A Sandra Fischer Martins, acho que vale a pena ver, ela fala isso de Portugal, apesar de eles estarem melhores que a gente, né? Ela fala isso vai demorar gerações. Então a gente tem que trabalhar do outro lado. Não é uma obrigação que o leitor esteja preparado só para ler. A gente também precisa apresentar textos que ajudem nisso, né? E isso é mais fácil da gente fazer agora, do que a gente conseguir dar conta de várias gerações, né? Que tem essa defasagem, essa questão com a leitura. Então, isso da plain language, eu acho que se vocês puderem ver, é difícil de achar, né? Exemplos e tal, mas coisas que tem um antes e um depois, fica tão claro que é melhor para qualquer um de nós, né? Uhum. Então, eu acho que não tem. É difícil, eu sei, para algumas pessoas argumentar, mas esse é isso. Tem vários desses que a gente olha o antes e depois e fala, não é possível, ficou muito melhor. Uhum. Vou fazer uma pergunta para você que é um pouco. Vou fazer o papel de advogado do diabo, digamos assim. Me lembro de uma situação quando eu trabalhava na editora Abril, eu trabalhava na parte de revistas informativas da Abril, e uma vez uma jornalista, eu era um desses, assim, foi bem na época que eu fazia mestrado, que eu fui assistente da Otília e da Maria Helena na disciplina delas. Então eu era assim o defensor ferrenho do texto claro e do texto simples na Abril. E uma vez uma jornalista me disse assim, mas você não acha que para esse público que estudou pouco, se eu coloco uma frasezinha difícil ou se eu coloco uma palavra difícil no meio do texto, não é um jeito dessa pessoa aprender e essa pessoa melhorar? Como é que você responderia a isso, Cris? Ó, depende. Então, se for para um texto que ela informativo, um manual para ela, não faz sentido. Ela não precisa aprender nada além de como funciona a máquina. Digamos, Precisa aprender. era uma coisa que a gente fazia muito, né, nessas revistas femininas. Uma matéria explicando o que é endometriose. Então, assim, será que, para a leitora entender, será que eu estou com endometriose? Que médico eu tenho que procurar? Esse tipo de texto, por exemplo. Não, eu acho que não. Então, endometriose já é uma palavra, né, que não é comum. É que para as mulheres que já têm, tá, elas já ouviram, mas vai ter que explicar de um jeito. Aí colocar um termo difícil ali, eu sou contra. Né? Eu acho que não é o lugar. Precisa usar um termo difícil, aí explica, né? Ou traduz aquela informação toda que as revistas geralmente fazem de uma forma legal, né? Com imagem, né? Mas eu acho que não é o lugar, não. O É, lugar de aprender coisas difíceis, o lugar que você quer brincar com isso é na literatura, é outro, né? Não uma é, escola, né? não é ali, eu acho que não. Se está num texto que eu preciso ler e entender sem apoio de nada, como é que eu vou aprender ali sem um.
Eu quero saber a informação, vou pegar um dicionário, né, abrir o Como é que você celular. garante que a pessoa vai ter um dicionário ou vai ter alguém para consultar, né? Eu acho bem complexo. E também se a gente olha, você já deve ter visto como são feitos os testes de letramento, é bem chocante, né? Aquelas coisas, os exemplos que a gente tem, não circula muito isso, mas uma cópia de um RG, eu vou indicar um amigo para uma promoção. Mais de 50% não consegue preencher uma ficha. Ó, vou indicar o nome, o RG, o endereço, data de nascimento, com uma cópia do RG do lado e um enderecinho aqui. Então, isso é muito simples para a gente, né? Mas se 50% não faz isso, que tipo de informação então eles conseguem associar? É complexo, né? Claro. Claro, a gente tem que ser humilde nessas horas também, né? Tem um pedaço da história que é função da escola, função do Estado, prover essas pessoas com a formação para a leitura, né? Mas enquanto isso não chega, como você disse, né, uma coisa que demora gerações, de fato. A gente precisa trabalhar com a realidade, né, desse público. Eu acho que isso é bem importante e acho que não é, e passa despercebido, né? Assim, eu acho que não é uma questão que está sendo discutida. Pelo contrário, a gente tem essa visão de a correção da língua, né? Um monte de gente falando do que é certo e que é errado, que prejudica, né? Também essa nossa outra visão. Acho que prejudica bastante. Não significa em nenhum momento que a gente está falando que é para escrever errado, escrever, não é nada disso, né? Mas então é uma luta política no fundo também, né? Uhum. Porque é uma coisa que está no micro do texto, mas que reverbera questões políticas, como você falou, né? Afinal, o que, que eu quero com esse texto? A quem ele deve chegar? A que Isso, propósito ele serve, né? isso. Eu acho que uma pesquisa interessante, não sei se foge da disciplina de vocês, é esse da Plain Language em outros países. Porque tem Sim. bastante material e eu acho que agora talvez no Brasil tenha mais gente olhando também. É, eu acho que pode ser um caminho. Não sei, é que você me adiantou lá antes, né? Se coisas para indicar para eles e tal. Eu pensei nisso, Nossa. talvez olhar isso da Plain Language. Lá fora, na época do meu mestrado, eu pesquisei, não olhei mais. Lá fora tem muitas associações ligadas ao pessoal freelancer editorial, né? Não sei se você já voltou nisso. Então, no Canadá, nos Estados Unidos, tem é muito organizado, assim, não é um sindicato, mas eles têm formações específicas para um editor que mexe mais na estrutura, que é um copydesk, né? Um copydesk que faz isso, um copydesk que faz aquilo, um revisor de prova, o que que é. E aí eles têm certificações, eles têm avaliações que certificam, olha, você está certificado como revisor de prova, que é muito diferente de um editor de estrutura, que é muito diferente de um editor de literatura. Então, isso é muito bem delimitado. Eu acho que ajuda isso, né? Assim, ajudaria. Eu fui atrás uma época para ver se a gente conseguia, o que a gente conseguia aqui fazer, mas depois eu desisti também. Eu sei que alguns anos atrás começou-se a discutir, né, uma proposta de uma associação brasileira de revisores de texto, que acabou não indo para frente, né? Teve um princípio aí de organização que partiu da universidade, inclusive, mas que por questões legais e por questões burocráticas acabou morrendo na praia, infelizmente, porque faz falta mesmo, né? A gente ter um lugar onde a gente consegue encontrar parâmetros, né, para definir o que é um revisor, o que é um preparador, e também Os com relação à direitos, linguagem simples, eu acho que entraria nesse escopo também, né? acho que sim. Eu acho que tem essa questão, você falou, né, da profissionalização, eu acho que tem uma questão aí. E vocês que estão na graduação, né, de um curso que está olhando para essas questões editoriais, eu acho que é muito legal perceber que é um tipo de trabalho que a gente se forma na prática. Então, eu sempre falo isso, eu percebo que eu me formei na prática, mas que essa fundamentação me ajudou muito a refletir sobre a prática. E ela altera a prática, não tem como, até hoje. Então, coisas que eu faria, que eu faço hoje de um jeito, e eu fiz numa época de outro jeito, hoje eu faria diferente, né?
o mesmo material. Eu já tenho bastante tempo, né? Eu me formei em 97, assim, bastante tempo de prática com texto. Agora eu voltei só a trabalhar como freela de preparação. E apesar desse tempo todo, muitas vezes eu tenho dúvida, muitas vezes eu quero perguntar e eu tô sozinha aqui em casa, então às vezes até pergunto para umas pessoas e tal. E perguntar às vezes não é de uma questão específica de texto, mas assim, da abordagem. Então eu estou diante de uma tradução literária que o tradutor seguiu por um caminho, e aí eu percebo hoje em dia que é muito mais legal a gente respeitar isso, entender que é uma abordagem de tradução diferente de um outro livro que passou há pouco tempo, né? E que talvez em outra época eu fosse mais incisiva e falasse, não, tem que fazer assim, né? Então a gente vai mudando também, conversando com outras pessoas. Eu continuo fazendo, quando aparece algum curso, alguma coisa, eu continuo fazendo. Tem a tradutora ela chama Lívia de Órsula, verdade, ela traduziu, agora eu esqueci, acho que é Silvino Campo, é uma tradutora que acho que ganhou o Jabuti há pouco tempo. Ela anda dando um curso aí, aqui não é pago, né? Mas eu achei muito legal, que ela fala de tradução literária. Então, até curso de tradução também. É legal, mesmo que eu não seja tradutora. Porque eles vão falar de questões que caem na preparação, né, na revisão. E ela foi, por exemplo, preparadora também. Ela trabalhou em editora. Então, ela é uma tradutora que ela tem uma noção do processo. Nossa, eu tenho um cachorro latindo muito aqui, tudo bem? Não tem problema, não tem problema. Essa dica que você deu é interessante, porque cada projeto editorial demanda conhecimentos específicos, né? Então, um preparador de livro didático, por exemplo, é importante que ele conheça as normas do Plano Nacional do Livro Didático, a Base Nacional Curricular, né? Aquilo é insumo, né, para o trabalho dele. Então, é formativo em certa medida, né? É legal, sim. Aí quando teve um momento que a gente estava trabalhando muito com didático, né, todo tipo, aí eu achei que era bom fazer um curso na área de educação. Tem isso, né, também, porque editoração a gente nem tem a experiência de sala de aula, né, com a jovem. E aí eu fiz uma pós primeiro em educação inovadora, na singularidades, e depois eu falei, não, ainda não é isso. Aí eu fui fazer pedagogia, né? Olha só, você Então, foi mas eu estudar tinha Aí eu tinha um interesse em pedagogia, eu fiz 3 anos um EAD, que eu não terminei. Tem que fazer muito estágio, né? Muito estágio. E aí é isso, se você se interessa, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é bem legal. Trabalha com o que você mais gosta, se der, né? Na Todo Tipo tinha umas meninas, é a Bárbara, a Isadora, depois a Giovana, assim, que eu achava umas doidas, assim, elas eram maluquinhas, iam na época do Harry Potter, do filme, não sei, vestidas todas de Harry Potter, é presidente do fã-clube. Elas são bem desse universo de fantasia, tal. Mas leitoras de tudo, disso, não só disso, e de outras coisas, né? E aí eu vejo que isso fez toda a diferença na trajetória delas. A Bárbara foi trabalhar depois na Aleph, que tinha tudo a ver com isso, né? E o fato de ela ser esse tipo de leitora e de ela mergulhar nisso, nesse prazer dela, ela edita coisas desse universo muito melhor que outra pessoa que não tem, né? Eu fui trabalhar na Conrad uma época. E eu fui para lá. Ai, tô tocando aqui. Por acaso. E eu ainda falei na época. Ai, para uma pessoa, eu falei, eu acho que vocês não precisam de mim. Porque eu cheguei lá e eu falei, não tem nada a ver comigo o universo dos quadrinhos, né, e daquelas revistas. E eles estavam na época com uma consultora de empresa, que falou justamente isso, vocês não precisam de fã, vocês precisam de pessoas experientes ou profissionais do mercado editorial. E aí eles me contrataram, mas foi péssimo, não foi bom. Porque não tinha a ver. Eu fiquei lá uns 4, 5 meses, pedi demissão várias vezes. Eu falei, não tem a ver, não, eu não posso trabalhar com isso. Não, não, não faz sentido, né? E na época foram demitidas umas pessoas que eu olho hoje, que estão no mercado, né? O Sidney Guzmão na Mônica, a gente na JBC. Assim, gente muito legal que na época saiu, porque essa pessoa falou, precisa de profissional. Então, eu acho que não. Eu acho que uma coisa é, se entregue ao universo que vocês gostam, porque muitas vezes dá para trabalhar com aquilo. Talvez Belo Horizonte seja um pouco mais restrito, mas hoje em dia a nossa área está toda, agora ainda mais na pandemia, né? Todo mundo trabalhando em casa, como um freela.
É plenamente possível, né, para uma pessoa em Belo Horizonte ou em Belém do Pará trabalhar para uma empresa do Rio, de Porto Alegre, o que quer que seja, né? Isso. Tanto que eu mudei, porque eu também fiquei presa em São Paulo muito tempo por causa disso. Falei, a nossa área editorial, que eu adoro trabalhar, é em São Paulo, não tem como sair daqui. Aí, um momento, eu falei, não quero mais ficar aqui e tal, vou embora. Então, eu comecei a fazer mais freela, daí eu falei, eu vou embora, eu vou ficar como freela. Não é uma vida fácil, né? Ah, É uma vida com muita insegurança, tem hora que você não sabe se vai ter e tal. Mas é possível, né? Eu já estou 2 anos e meio trabalhando sem ser em São Paulo. uhum. Eu acho que vale a pena sim. E as editoras precisam olhar, talvez, para ter freelas de fora, né? Porque elas também estão fechadas muito em São Paulo, Rio também. Também porque esse mercado é muito do quem indica, né? Do amigo que indica o outro para o trabalho e acaba ficando restrito, né? Seria bom se as editoras se abrissem um pouco para outros lugares, né? Tem uma coisa que é aquilo que eu falei da formação também, né? E também é difícil chegar uma pessoa pronta. Eu acho que não chega um preparador pronto. Eu também fui me formando aos poucos. Eu tive sorte de ter passado, de ter trabalhado dentro de algumas empresas, de ter pegado uma época que ainda tinha mais funcionário dentro, que tinha gente legal que ia falando comigo e me ajudou muito nessa formação. E hoje tá mais difícil. E aí uma pessoa que nunca trabalhou para uma editora, um freela, de cara conseguir freela é super difícil. Isso é um desafio que a gente vai ter, porque é mais fácil se ele já está lá dentro, já fez um estágio, já passou por alguma coisa, e aí as pessoas já conhecem e aí começa, né? E até para começar a trabalhar, inclusive para a própria formação, também é mais difícil fazer sozinho, né? É muito mais difícil um freela no começo conseguir fazer um trabalho com segurança, né? Ali você não tem muito para quem perguntar e então não sei se uma hora a gente consegue simular como se fosse esse trabalho que antes era feito todo mundo junto, né? Na EDUSP, não sei se você fez estágio na EDUSP, muita Não gente fez. cheguei a fazer, mas era isso, né? Era uma mesona com 4 e aí uma chefe de revisão, então a gente se falava o tempo todo, né? Então precisava ter isso também no virtual, eu acho. Uma das conversas que eu fiz foi a primeira conversa que eu fiz para essa disciplina, que foi com a Rosane Albert, que é uma profissional que está há 50 anos no mercado. Ela vai fazer 50 anos de profissão ano que vem. Nossa, E foi super interessante, porque ela começou na Abril em 71 e ela me contou muito desse processo, né? De começar dentro das editoras e, e ter esse ambiente de aprender na prática, de aprender com as pessoas mais experientes e depois esse trabalho de freela, cada um na sua casa, em que você perde de alguma maneira, né? Claro, você sempre pode mandar um WhatsApp para um colega para tirar uma dúvida, mas é diferente, né? é muito diferente. É muito diferente. Porque às vezes eu não quero tirar uma dúvida, eu quero, às vezes eu ainda faço isso, quero conversar sobre o trabalho todo, falar, será que eu estou fazendo uma coisa? Será que é isso mesmo? Né? Lê aqui para mim isso aqui, você entendeu? Você acha que isso aqui é um tradutor bom ou não é? Eu que estou achando, entendeu, que está problemático. Vai além, eu não sei, isso é um desafio nosso do virtual, que a gente talvez precisasse, sim. E na pandemia de todos nós. Também. Então, de dicas, eu acho que assim, para tradutor, eu percebo que tem surgido mais coisas. Não sei, no Instagram tem. Ai, não vou lembrar o nome, mas tem acho que 2 lugares com cursos voltados para tradutor, cursos bem curtinhos e específicos, sabe? Também às vezes é isso. Eu não fiz esses para saber se dá para a gente, como não tradutor, fazer também, né? Mas tenho certeza que ajuda o nosso trabalho. Para quem trabalha, por exemplo, com textos que são traduzidos, né? Ou que Uhum. passaram, é isso, por uma transformação, sei lá, passou de uma língua para outra e vai chegar no preparador depois disso, né? Que daí é um outro jeito de trabalhar com texto. Ai, de dicas eu não sei. E o melhor se desse, porque tem uma coisa muito importante. Eu aprendi muito olhando outras preparações. E isso também a gente perdeu, né, um pouco, assim. É, Quer dizer, a não ser que você peça para um colega e tal. Quando estava todo mundo num lugar, no mesmo espaço físico, era possível e a gente conseguia ver. Você também deve ter feito isso, né? A gente uhum. podia ver o trabalho dos outros. Sim, sim, isso foi fundamental na minha formação, ver o trabalho do outro, ver como é que
duas pessoas podem trabalhar de maneiras diferentes e não necessariamente uma é pior do que a outra ou melhor do que a outra. Isso. Isso eu acho que é uma coisa, se a gente conseguisse de alguma forma fazer também, é muito importante. Teve uma época que a gente não fazia tudo no computador, né? Muitos preparadores faziam no papel, porque eu peguei mais essa passagem, acho que você menos, porque eu peguei ainda a preparação no papel, algumas etapas no papel. Então, tinha muito preparador e eu mesma fazia no papel, e alguém passava essas emendas, essas alterações, para o arquivo do Word. Eu fiz muito esse trabalho de passar arquivo, passar para o arquivo. E aí você aprende muito, porque você vê de fato cada coisa que alguém está mexendo. Uhum. O que me ajudou muito na minha formação como preparador e revisor foi trabalhar como assistente editorial. E aí, avaliar o trabalho dos revisores e dos preparadores, né? Passar as emendas, aprovar a emenda. Isso também. Você aprende muito, muito, muito. Exatamente. Porque a gente não sabe tudo. Essa é uma coisa que a gente acho que passou assim. Não, o mais importante não é saber a língua portuguesa, a gramática, nada disso. E a gente não sabe, mas a gente precisa saber desconfiar, né? Então, desconfiar que pode estar errado, desconfiar que pode precisar olhar alguma outra fonte, é o nosso desconfiar, é isso, a gente vai Parece refinando. até, parece até que a gente combinou essa sua fala, Cris, porque a Rosane, na fala Falou. dela, a principal dica que ela deu para os alunos foi isso: desconfiem de tudo, né? Assim, não tenham certeza, não chutem, né? Mesmo com relação à gramática, às vezes a gente acha que sabe, né, uma certa regra, uma certa grafia, mas se deu uma pulguinha atrás da orelha, é melhor ir verificar, né, em alguma fonte. E isso tem que olhar. Uma coisa que a gente sempre brincava, eu, a Lindinha, que é essa pessoa mais velha, também estava na Todo Tipo, a gente trabalhava o tempo todo com um monte de dicionário, alguns físicos, mas muitos abertos na tela. E as pessoas mais novinhas, a gente ficava assim, desesperado, porque elas não abriam dicionário nenhum. Então a gente insistia, a gente tinha umas certas aulinhas de a cada 15 dias. Tem que ficar o tempo todo com dicionário de regência, com o RUAS aberto, com mais de um dicionário. Não tem como fazer nenhum trabalho de texto se você não está olhando isso o tempo todo, né? Os nomes, tem um monte de coisa, né, que a gente checa, datas, números, grafia de nome de alguém, acento, várias dessas coisas. É isso mesmo, é saber desconfiar, a gente não precisa saber de tudo. Não precisa. E ter boas fontes também, né, Cris? Porque essa coisa, o Google é uma ferramenta impressionante, né? As ferramentas de busca, mas tem de tudo, né? A gente Tem precisa de ter tudo. critério também. Precisa saber onde que a gente pode olhar e confiar, né? E também com muita pulga atrás da orelha, falando, ó, olhei aqui, olhei ali, grafia de nomes, eu olho muito em capa de livro, e mesmo assim não é super confiável, né? Eu lembro da Marilena Chauí falando na companhia que todos os livros da Ática tinham o acento no Chauí, e o nome dela não tem acento, né? Então, é isso. Vou olhar em mais de um lugar, vou olhar no livro, vou olhar no, né, no Google, às vezes no Google Livros, não no Google normal, né? E mesmo no Google Livros não dá para confiar em tudo, né? Aham. De fato, é isso. E eu peguei também essa época que não tinha Google, né? Eu peguei a entrada da internet, então eu lembro bem, a gente não tinha como checar muita coisa. Tinha umas enciclopédias, uns para nomes, mas nossa, era bem mais difícil, né? Aham, sim. Bom, essa senhora também que você falou, né? Também. Exatamente. Ela relatou, né? E principalmente nessa coisa do trabalho em casa, é muito difícil para uma pessoa ter muitas referências, porque quando a gente estava dentro das editoras, em geral existia, né, um certo conjunto de obras de referência que todo mundo podia contar. No caso da gente que trabalha em casa, a gente tem que fazer a nossa própria biblioteca, é muito complicado, né? Não, eu levei um susto ano passado, fui mexer, eu tenho uma estante bem grande só de dicionários e coisas de consulta, né? Que hoje eu nem olho mais, às vezes, fisicamente, porque a gente tem muito na internet, mas tem muita coisa. E muito específicos, né? De termos de música, de coisas trilíngues só de arte, tem de enfermagem, ixi, tem de tudo. Aqui, ó, do meu lado tem dois negócios que eu uso muito para quem vai trabalhar com tradução. É que esse aqui, né?
o Vocabulando, da Isamara Lando, eu nem sei se tem outra edição já hoje em dia. Esse aqui, ó, o meu é horrível, né? Uma cópia Xerox, mas ele tem em sebo. Guia prático de tradução inglesa, é muito bom, né? E, bom, os dicionários de regência e tal. Esse aqui eu sei que ele é péssimo, mas eu uso muito, tá? Você tem a consciência de que ele tem limitações, né? Mas é uma fonte de referência. Conceituoso, horrível, né? Horrível. Assim, mas. E de dicionário de inglês, eu uso muito ainda esse aqui também, velho, do Valandro, que não tem eletrônico, mas Michaelis mesmo, Wise, Aurélia, Aulete, tudo isso, né? E lembrar que os dicionários são muito diferentes também, né? Eles usam critérios diferentes e é bom consultar mais de um, né? Quando a dúvida aperta. Há muito. Eu acabei não indo atrás, mas se vocês fizerem um dia uma pesquisa, eu queria saber porque é isso, as concepções por trás de cada gramática. A gente tem uma gramática de uma mulher, né, daquela Maria Helena, né, Vilas Né? Moura, esqueci, que é da linguística. E eu queria fazer uma tentativa de ficar consultando só a gramática dela em algum momento, sabe? Que é mais Olha só. baseado em textos mesmo, assim, de ver o que acontece se a gente faz isso, né? Uhum. De parar de consultar algumas fontes. Tem umas pesquisadoras na França, eu te passo, Zé, depois, elas olhando dicionários também, porque é isso, qual é a definição de algumas palavras em cada dicionário, entendeu? E o que isso Eu tenho implica. uma experiência pessoal com isso, porque eu me lembro de um dicionário Aurélio que tinha na minha casa quando eu era criança. Ele era da década de 70. E eu me lembro até hoje de coisas que me marcaram muito, por exemplo, o verbete homossexual era dado como pervertido. Tinha definições desse tipo, sabe? E Você claro, sabe se virou? retrato de uma época, mas. É isso mesmo. Então, elas andam fazendo bem essa pesquisa de alguns termos, aí elas postam às vezes em Twitter, não sei o que, achei interessante. Aí eu não sabia se aqui ainda já tinha alguém também. Mas a gente, como usuário intensivo dessas fontes, acho que a gente precisa também pensar nisso, né? Cris, acho que a conversa foi ótima. Claro, a gente não vai abarcar todos os aspectos, né? A gente poderia passar o dia inteiro conversando sobre isso, né? Tem muito pano para manga, mas É, com base nisso que a gente conversou, eu queria te agradecer. Eu acho que essa sensibilização para a questão do texto simples é algo que não está posto em termos curriculares ou em termos oficiais, nem nos cursos de comunicação, nem nos cursos de letras, né? É isso que eu te falei, assim, acho que é um trabalho de formiguinha esse que você e outras pessoas fizeram e fazem até hoje. Acho admirável porque é de fato nadar contra a corrente de muitas concepções de língua, do ser inteligente, do que é ser intelectual, que a gente acaba introjetando e que essa demanda democrática mesmo, né, de pensar uma sociedade em que todos tenham acesso à informação importante e necessária para que se tomem decisões, para cuidar da própria saúde, para cuidar das próprias finanças, enfim, eu acho que essa discussão sobre o texto acessível que você e outras pessoas têm levantado é algo que eu acho que ainda falta, sabe? A gente mostrar para as pessoas que essa discussão existe e que ela é relevante, né? Que não trabalho de um grupo muito pequeno de pessoas, é uma coisa que interessa a todos nós, né? Então, queria te agradecer assim por esse diálogo. Se você quiser falar alguma coisa também. Não, obrigada. Sempre é muito legal ver que tem um interesse aí de vocês no curso, né? Assim, uma coisa curricular, de incluir pelo menos alguma discussão sobre isso, e de saber que algumas pessoas podem pesquisar mais, e realmente, porque é um campo bem recente no Brasil, acho que pouca gente fez, e vale a pena, eu acredito muito nisso, se vocês acharem interessante, é difícil, não é fácil, mas eu acho que é muito legal,
Então, Legal. A obrigada gente também. vai trabalhar em algumas aulas os princípios do texto acessível, a questão da frase curta, do período simples, da ordem direta, toda a questão do neologismo, toda a questão dos estrangeirismos também. Eu acho que essa conversa que a gente teve hoje é um bom pontapé para a gente ir agora para o micro do texto e exercitar o desafio do texto simples. Façam muitos exercícios, troquem, não tenham vergonha. E uma coisa que eu lembrei agora é que revisor, às vezes a gente fica morrendo de vergonha de perguntar, olha, eu não entendi isso aqui, e não é para ter, não tem como. A gente precisa perguntar sempre para o autor, para quem for para o cliente, olha, mesmo achando que vai fazer papel de bobo. Pergunta tudo, desconfia de tudo, pesquisa tudo, esse é o nosso papel. Muito bom. Tá Obrigado, bom? viu, Muito Cris? obrigada.